Então, nesse momento onde o Senhor fala conosco, quero convidar os irmãos para que nós abramos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu e buscou uma esponja, e tendo-a embebido no vinagre, e colocou-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez estamos com o nosso coração disposto diante do Senhor. Com as nossas mentes nesse momento, Senhor, queremos trazer cativa a nossa mente ao Senhor, para que a nossa mente não vagueie nesse momento, Senhor, em coisas que não convêm, mas que nós estejamos olhando firmemente para Jesus, que é o autor da nossa salvação, Senhor. Tua palavra será lançada em nossos corações nesse momento. Nós pedimos ao Espírito Santo que remova as pedras do nosso coração. Tire, Senhor, aquilo que não provém do Senhor dos nossos corações, para que então a Tua palavra, como uma boa semente, encontre uma terra fértil para produzir fruto e frutos em abundância, Senhor. Por isso nos ajuda nesta noite. Queremos que o Senhor exponha o nosso coração, para que nós possamos sondar onde nós estamos no Senhor, para que então a palavra do Senhor venha a nós e nos leve, Senhor, a um pleno arrependimento, Senhor, para que então a nossa vida seja uma vida pautada na Tua presença, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite, visita cada um de nós, visita o coração, porque o Senhor nos conhece a cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece aonde nós estamos em Ti, por isso todo o trabalhar do Senhor é para revelar Cristo a cada um de nós. E nessa noite, Senhor, nós temos essa oportunidade, por isso revela Cristo, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão. Essa passagem que nós lemos de Mateus, a partir do verso 45, é uma passagem, assim, irmãos, que nós precisamos olhar com muita atenção, porque esse foi o ponto mais crucial do nosso Senhor. Foi um ponto onde Ele mais sofreu, porque todo o medo do Senhor, né, se assim nós podemos dizer que o Senhor tinha medo, foi quando o Pai virasse o rosto para Ele. Por isso que Ele clamou em alta voz. O Senhor nunca gritou. O Senhor nunca, as pregações dele eram sempre, mas aqui o Senhor clamou. Porque Deus virou a cara, então Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas o que me chama a atenção, e é o que nós vamos buscar a ajuda do Senhor, é esse verso 54. O centurião e os que com ele estavam
a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Irmãos, esse centurião, ele acompanhou desde a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o centurião era aquele, o comandante, que a guarda ficava sob a liderança dele. Então ele foi, quando prenderam o Senhor Jesus, entregaram para esse centurião com os seus soldados. Então esse centurião acompanhou todo o período onde o nosso Senhor foi preso, como que foi surrado, aquela surra que ele levou. O centurião estava ali, né? E então quando ele chega aqui, quando eles levam ele para o Gólgota, crucifica o nosso Senhor Jesus, aquele centurião estava ali presenciando tudo. Então desde o começo ele presenciou todos o mover dos principais sacerdotes que chegaram para ele, xingaram ele, todo aquele mover. Então nosso centurião estava olhando. Então quando ele vê que o nosso Senhor morre, ele vê toda aquela situação, ele chega a uma conclusão: verdadeiramente este era Filho de Deus. E o que eu quero chamar a atenção para nós hoje é o que o Senhor é para cada um de nós. O que o Senhor significa para mim e para você, sabe? Esse é o ponto principal que nós precisamos considerar diante do Senhor. Porque, irmão, nós temos conhecimento já da palavra do Senhor, nós temos conhecimento de que Cristo se ofereceu naquela cruz por causa de nós, para nos salvar. Nós temos conhecimento de que a morte do nosso Senhor Jesus foi para nos beneficiar. Agora nós precisamos fazer uma pergunta para nós: o que Jesus significa para nós? Ele é o Filho de Deus? Se ele for o Filho de Deus, então nós precisamos mudar muitas vezes a nossa concepção, porque o Filho de Deus, irmãos, ele significa que ele é nosso Senhor. E se ele é nosso Senhor, nós precisamos honrá-lo com a nossa vida. Nós não podemos simplesmente cantar: tu és adorado neste lugar. E quando eu ouço esse hino, irmão, sabe o que eu me lembro? Lá em Gênesis, capítulo, quando Adão e Eva pecaram, então eles se esconderam, e na viração do dia o Senhor apareceu para ter comunhão com o homem se escondeu, e o Senhor Jesus disse assim, e o Senhor Deus disse assim, ó: Adão, onde estás? Onde estás? Irmãos, eu penso que o Senhor faz essa pergunta para nós todos os dias: Valdecir, aonde estás? Tu estás me adorando? Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabia que Adão estava fugindo dele, né? O Senhor sabia que Adão já havia pecado, mas o Senhor precisava ouvir ele por entre as árvores, dizer: eu tive medo e me escondi. Então, irmãos, quando nós cantamos Tu és adorado neste lugar, isso precisa ser uma ação contínua, aqui na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estiver. Ele é adorado, sabe? Não é simplesmente quando nós chegamos no culto, quando nós nos reunimos, né? Mas é uma vida aos pés do Senhor. Então, irmão, hoje, com a graça do Senhor, nós vamos ver um pouquinho da vida quem é Jesus para nós, para que realmente nós sejamos impactados com a graça e com a misericórdia do Senhor, um Deus que se fez carne, um Deus que esteve a eternidade com o nosso Pai, né? E um Deus que tinha tudo junto com seu Pai, mas deixou tudo para vir e nos salvar, né? E dentro desse aspecto eu gostaria que nós fôssemos para Provérbios. Provérbios, capítulo de número 8. E mais tarde nós voltaremos para esse texto que nós lemos, para nós ver mais alguns detalhes ainda. Inicialmente nós vamos ler o verso 12. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselho. E esta sabedoria aqui é o nosso Senhor Jesus, né? Eu, a sabedoria, habito com a prudência, né? Agora, a partir do verso 22, nós vamos ler um contexto um pouco longo, mas penso que para nós ver que essa sabedoria é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, né? E aí ele fala assim:
o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de sua obra mais antiga. Então está falando de Deus, que possuía o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, na obra mais antiga, desde a eternidade fui estabelecida, desde os princípios, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E esse nasci aqui, irmão, está um pouco fora do contexto, porque ele foi gerado. Nosso Senhor Jesus, ele não nasceu, ele foi gerado do Pai, sabe? Então, e aí o texto continua: antes de haver abismo eu nasci, eu fui gerado, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiro, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar e os seus limites, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me com o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém? Então aqui nós podemos ver um relato muito precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando Deus estava formando tudo, Jesus era o seu arquiteto. Jesus estava ali, sabe, com o nosso Senhor. E a gente vê, e o que chama atenção, irmãos, é que ele foi o arquiteto de Deus. Então tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele era o arquiteto, né? E aí o que me chama mais atenção, irmãos, é esse verso 31, regozijando-me no seu mundo habitável, achando graça nesse mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Irmãos, e aí nós podemos olhar para um texto desse, e nós podemos ir lá para Efésios, não precisamos ir lá, mas se os irmãos olharem lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim, que nós fomos, o Senhor tinha nós antes da fundação do mundo. Ele já olhava para nós antes da fundação do mundo. E por um motivo, para que nós pudéssemos ser santos, né? Então é algo precioso, por isso que a gente vê que nós já estávamos no coração de Deus. Antes que formasse esse mundo, nós já estávamos no coração de Deus, né? Então, irmãos, isso chama a nossa atenção, e aí a gente olha para esse texto e vê quem era Jesus diante de Deus, sabe? Para ele deixar tudo isso e vir habitar conosco, e vir morrer naquela cruz por cada um de nós, né? E vamos mais um pouquinho, vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós vemos o próprio testemunho do Senhor aqui em João. Aqui em João, capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos fala assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, Pai, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém? Você percebe?
Então que o Senhor Jesus orando ao Pai, consumando a obra, já que o Pai tinha determinado para ele fazer, a convicção era tão forte no coração do Senhor, em obediência ao Pai, então ainda ele não tinha ido para a cruz, mas ele disse: ó Pai, tua obra está pronta, tua obra está pronta, agora Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, sabe? Então nós podemos ver que esse Cristo, que esse Senhor que veio aqui na terra para salvar cada um de nós, ele tinha tudo, tinha glória, ele tinha tudo para ele mesmo, sabe? Então ele deixa tudo isso para vir morrer por nós, né? Mas tem mais um texto ainda, nós estamos em João, vamos para Filipenses, para nós ver como esse Senhor é maravilhoso. Filipenses capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, irmãos, esse Senhor que nós vimos que foi o arquiteto desse mundo, que estava com o Pai, que viveu a eternidade passada com o Pai, se fez carne. Para quê? Para se identificar conosco, para ser o mesmo, né? Para ser igual a nós. Nós vamos ver no texto que lá em Mateus também, que vai falar que quando o Senhor Jesus foi crucificado, foram crucificados 2 ladrões, um de cada lado. Aquilo ali era para quê, irmão? Para ele se identificar conosco. No batismo, irmãos, no batismo, quando João estava batizando no Rio Jordão, nosso Senhor foi para lá. Então o João Batista sempre, quando via os principais sacerdotes, ele dizia: raça de víbora, né? Vocês são uma raça de víbora. E vocês precisam de ter um arrependimento, vocês precisam se arrepender da vida que vocês têm. E daqui a pouco chega um que não tinha pecado, não tinha o que se arrepender, porque o batismo de João era para arrependimento. E daqui a pouco chega alguém que não tinha pecado, né? Não precisava ser batizado. Mas, irmãos, então João até questiona o nosso Senhor. E aí o Senhor diz: deixa para que nós possamos cumprir toda a Escritura. Eu preciso me identificar com essa raça pecadora. E o batismo do nosso Senhor foi isso, foi se identificar com o homem, né? No seu pecado, mesmo sem pecado, mas ele tinha que se identificar, né? Então é muito precioso nós poder ver isso e ver o nosso Senhor Jesus indo para aquela cruz, né? Por cada um de nós. Então, irmãos, é muito precioso nós começar a olhar quem é esse nosso Salvador. Quem é? Sabe quem é? Irmão, nós nunca vamos poder chegar para o Senhor e dizer assim: ah, Senhor, eu não consegui. Irmãos, o Senhor Jesus disse assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe? Isso é muito sério. Sabe? Nós podemos dizer Senhor, Senhor, nós podemos achar que nascemos de novo, temos a vida de Cristo em nós, e mesmo assim não conhecer o Senhor que realmente nos salvou. Sabe? Nós precisamos que o Espírito do Senhor revele Cristo a cada momento para nós, para que haja uma vida e vida em abundância no nosso Senhor Jesus, né? Então agora, irmãos, nós olhando para nós teríamos muito mais texto que mostrasse, a palavra mostra quem era Jesus, né? Quando antes de vir, de assumir uma vestimenta humana, né? Então muitos textos que falam da glória do nosso Senhor, mas ele se despiu de tudo isso para ir para aquela cruz, né? Para ir para aquela cruz. Então, irmãos, nós podemos perceber. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus teve que suportar para permanecer naquela cruz, né? Então, voltemos lá em
em Mateus, no texto que nós estávamos no início, Mateus 27. Agora nós vamos analisar um pouco mais a fundo esse texto que nós lemos e um pouco também do texto que está a partir do verso 33. Então, Mateus 27, 33, que vai falar da crucificação do nosso Senhor Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram-lhe escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, confiou em Deus, pois venha tirá-lo, agora se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos imbróglios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém? Então aqui nós podemos ver, irmãos, essa primeira, o nosso Senhor foi crucificado às 9 horas da manhã, até meio-dia, ele ouviu acusações dos homens, sabe? Até ali ele estava ali naquela cruz, os homens passavam, as pessoas passavam, xingavam ele, falavam para ele, como aqui no verso 39, os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Né? Então tudo que as pessoas ali falavam para o Senhor, nós vamos ver o texto lá de Isaías, que ele não abriu a sua boca. Né? Ele foi humilhado, mas ele permaneceu firme, olhando somente para o Pai. Então nós podemos ver aqui, irmãos, das 9 até ao meio-dia, ele ouviu acusações dos homens, ele foi exposto ali para que ele pudesse descer da cruz. Mas, irmãos, quando chega meio-dia, aí os nossos pecados, o pecado da humanidade toda foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor. Por isso que houve trevas. Por isso que houve aquele momento de treva do meio-dia até as 3 horas da tarde, até a hora 9, quando o nosso Senhor Jesus então dá aquele brado e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, do meio-dia até as 3, o pecado da humanidade estava sobre o nosso Senhor Jesus. E nesse momento Deus vira o rosto. Né? O Senhor Jesus suportaria tudo, como ele suportou dos homens, sem abrir a boca. Ele não abriu a boca. Mas quando Deus virou as costas para ele, então ele bradou em grande voz: Deus meu, por que me desamparaste? E esse abandono foi por causa do nosso pecado, sabe? Foi o pecado meu e o seu, que foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus, sabe? Então nós precisamos, irmãos, que nas trevas do nosso coração, nós possamos ver quem é Jesus, para que então nós possamos verdadeiramente, este é o Filho de Deus, sabe? Nós precisamos compreender que não há outro caminho para nós, a não ser uma vida
diante do Senhor, uma vida que se entrega para o Senhor, uma vida que é pautada no nome do Senhor. Porque, irmão, não vai, nós vimos quem era Jesus e o que Ele deixou para vir salvar miseráveis pecadores como nós, né? O que Ele teve que passar. Agora, será que nós tendo uma vida meia boca, será que o Senhor vai nos aceitar? Ó, irmãos, creio que não, sabe? Eu creio que não, porque o Senhor Ele é fiel na sua palavra, né? Assim como Ele veio e nos salvou, Ele nos deu toda a condição de nós poder ter uma vida diante dEle, sabe? Olhem aqui em Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso 51. Eu até sugiro aos irmãos em casa de ler esse capítulo. Os irmãos vão começar olhando para esse capítulo, vendo o Senhor alimentando uma multidão, né, com 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 homens, né? Então, no outro dia, esse povo vai ao encontro do Senhor, o Senhor sai, vai para outro lugar, mas eles vão atrás, porque eles se alimentaram. Então, quando eles chegam em Jesus, aí há uma conversa de Jesus com ele: vocês me procuram porque vocês comeram e se fartaram, mas olha, tem um outro alimento que vocês precisam, né? E aí eles têm aquela conversa, Moisés nos deu o maná do céu. Ele diz assim: não, Moisés, foi meu pai quem deu. Agora o meu pai lhe dá o pão do céu, um pão muito mais precioso do que o maná. Eles comeram o maná e morreram. Mas aquele que comer o pão do céu, e aqui na partir do verso 51, ele começa a dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, irmão, nós começamos a perceber que a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi ascenso aos céus, Ele enviou o Seu Espírito e Ele veio no Seu Espírito habitar dentro de nós, para Ele ser o nosso alimento, para Ele ser aquele que vai nos conduzir em todas as esferas do nosso dia a dia, sabe? Então, a partir de nós crermos na obra de Cristo, o Espírito Santo vem para dentro de nós e Cristo passa a ser o nosso alimento espiritual. Por que o homem natural não se preocupa em buscar a Deus, né? Porque o espírito do homem está morto. Lá em Adão, quando o homem pecou, o espírito do homem morreu, porque Deus deu a ordem a Adão: Adão, de todas as árvores você comerá livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E Adão não morreu, nem Eva não morreu fisicamente, mas espiritualmente eles morreram para Deus. Deus não podia ter mais comunhão com ele, porque Deus é espírito, e então não tinha mais. Mas agora, irmãos, então foi resgatado a partir da obra da cruz, quando nossos pecados foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos nessa obra perfeita de Cristo, que os nossos pecados foram colocados sobre Ele, que nós morremos juntamente com Ele, a nossa velha natureza, porque Romanos vai dizer muito claro, Romanos 6, capítulo 6, verso 6, diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, e nós fomos sepultados juntamente com Ele, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, né? Para que nós tenhamos vida. E então, qual é o nosso alimento espiritual? Ganhamos vida no Espírito, mas nós precisamos alimentar o nosso Espírito. E aí a palavra de Deus diz lá em Gálatas que nós devemos viver no Espírito e não na carne, né? Porque se nós vivermos na carne, nós vamos nós vamos fazer obras que não vão agradar o Senhor, só vai agradar a nossa carne. Mas quando nós vivemos no Espírito, nós ganhamos fruto do Espírito, e os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sabe? Para nós viver nesse mundo com uma vida adequada diante do Senhor, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter paz, não a paz externa, nós precisamos ter paz interior, que é o que o Senhor quer nos dar, né? Então, irmãos, nós podemos ver aqui que a partir de então, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, né? Então nós precisamos se alimentar dele. E aí o verso 52 vai falar assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos um relato muito precioso, irmãos, de que por que Jesus precisou ir para aquela cruz. Porque se Jesus não fosse para aquela cruz, irmãos, não teria salvação para esse mundo, não teria salvação para nós. O Senhor precisaria passar por tudo aquilo, ele precisou se identificar conosco, pecadores, mesmo sem pecado nenhum, ele foi identificado conosco. 100% homem e 100% Deus, tá? Para nos salvar. Então esse Senhor maravilhoso, irmão, é esse que se entregou lá por nós, e agora ele diz assim, ó: vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam se alimentar de mim, porque se vocês não se alimentar da minha palavra, né? E o próprio Senhor Jesus diz assim, que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, sabe? E que vai nos alimentar, que vai nos suprir no nosso dia a dia, né? Por isso que não vai ter desculpa para nós. Quando nós chegar diante do Senhor, irmãos, quando nós chegar naquele grande dia, vai ser muito triste, né? Nós podemos ouvir aquela voz do Senhor, se nós não formos fiéis a Ele. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? Naquele texto que eu li lá, que eu citei, lá de Mateus capítulo 7, verso 18, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele segue dizendo assim: muitos naquele dia chegarão para mim dizendo: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos maravilha no teu nome nós expelimos demônios, Senhor. E ele vai dizer assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Por quê, irmão? Falaram no nome do Senhor, profetizaram no nome do Senhor, e o Senhor disse para ele: nunca vos conheci. Por quê? Porque não se alimentaram do Senhor, não tiveram essa caminhada com o Senhor. Lembra-se que lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ali o Senhor convida cada um de nós para tomar o jugo com Ele. E esse jugo é individual. Não tem jugo para 3, tem jugo para 2. E um deles é o nosso Senhor que está ali naquela canga. E nós somos, o nosso Senhor Jesus é o boi manso, nós somos o boi brabo. Então cada um de nós precisamos tomar o jugo do nosso Senhor e andar com Ele. Então essa caminhada com Ele é uma caminhada individual, que nós vamos nos alimentando dEle, e nós vamos conhecendo quem Ele é, e Ele vai nos conhecendo, né? Porque naquele grande dia, muita gente chegou para Ele e disse: Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas não andaram com o Senhor, ouviram falar do Senhor. Lembra de Jó? Jó teve um testemunho de Deus, um testemunho que próprio Deus falando assim: não há homem igual a Jó, falando para o próprio Satanás, para o próprio diabo, dizendo assim: não há homem igual a Jó, que se desvia do mal, né? Então o Senhor ali trabalhou no coração de Jó, para lá no final Jó dizer assim: ó, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, sabe? Então aqueles muitos que o Senhor reprovou lá em Mateus, é que ouviram falar do Senhor, mas não tiveram. Por isso que Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Irmãos, quando há essa revelação, né,
como o centurião teve lá, o centurião olhou, ele viu toda aquela situação, ele viu que aquele homem naquela cruz, ele nunca tinha visto um homem ser crucificado da forma com que o Cristo foi crucificado. Ele nunca viu um homem sofrer como Cristo sofreu naquela cruz, né? E aí o modo pelo qual o Senhor morreu chamou a atenção dele, né? E ele diz, verdadeiramente este era Filho de Deus. Sabe? E a história diz que esse centurião foi um grande presbítero na igreja de Jerusalém. Foi um grande homem de Deus na igreja, porque ele foi tomado por aquela imagem que ele viu ali, ele foi impactado com o Senhor Jesus, ele viu o seu coração naquelas trevas e ele viu que ali havia luz. Sabe? Então, irmãos, assim nós precisamos compreender que se nós não considerarmos o Senhor da forma com que Ele seja o Filho de Deus para nós, nós estamos perdidos, sabe? Nós simplesmente vamos conhecer, Jesus, Ele me fez eu nascer de novo, eu nasci de novo, eu criei na obra de Cristo, mas eu não tive uma caminhada diante do Senhor, sabe? Lá com Nicodemos, em João 3, naquela conversa com Nicodemos, o nosso Senhor Jesus disse assim no verso 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E aí ele segue, aí Nicodemos, como pode um homem nascendo sendo velho? Aquele que não nascer aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, sabe? Não basta nós só ver, não, irmãos. Não basta nós ver, nós precisamos nascer no Espírito, viver no Espírito, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Sabe, naquele grande dia nós ouvimos do próprio Senhor dizendo assim, vinde benditos de meu Pai. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, como vai ser glorioso esse dia. Mas, irmãos, para nós ouvir isso do Senhor, nós precisamos perceber, irmãos, que Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Tá? Ele é aquele que vai seguir conosco em todas as dificuldades que nós estivermos, sabe? Nós vamos estar fortalecido, nosso espírito fortalecido no Senhor, para que naquilo que nós passar, nós teremos certeza que Ele está junto de nós, porque Ele prometeu, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, isso é muito precioso, e isso é muito gracioso. Então, irmãos, não percamos tempo mais, mas nos voltemos ao Senhor, sabe, para que então Ele seja esse alimento diário para nós, sabe, Ele seja esse alimento. E nós precisamos, irmãos, como que nós vamos nos achegar cada dia a mais diante do Senhor? Consagração, sabe? Nos consagrando diante do Senhor. Sabe, quando o Senhor Jesus diz, vamos olhar esse texto de Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 23. Dizia a todos, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perde a sua vida por minha causa, acha-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Amém? Então o Senhor chama até a nossa atenção para que nós quisermos ir após Ele, nós precisamos tomar a nossa cruz. Tá? Nós só podemos tomar a nossa cruz porque nós já tomamos a cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu todo o suporte para nós tomarmos a nossa cruz. E qual que é a nossa cruz? Né? Lembre-se que lá nós lemos o texto, o Senhor não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes Ele esvaziou-se, assumindo uma forma de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então Ele tomou a cruz, nos levou a nossa natureza e nos capacita agora a tomar a nossa cruz. Por isso que nós podemos sim. O que é a nossa cruz? Qual que é o que o Senhor quer que nós coloquemos na cruz todos os dias, né? A nossa natureza, aquilo que faz com que nós, que está em evidência no nosso coração,
né? Assim como Ele levou a nossa velha natureza, os nossos pecados que nós tínhamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós temos o sangue de Cristo todos os dias, porque nós temos cometido pecado, nós não podemos estar na prática do pecado, mas nós vamos cometer, enquanto nós estivermos na carne, nós vamos cometer pecado, nós temos o sangue, então nós também precisamos tomar a nossa cruz dia a dia, para seguirmos o Senhor, sabe? E como é que o nosso coração pode ser sondado todos os dias? Como é que nós podemos, irmãos, o último texto para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 4. Irmãos, o Senhor nos deu todo o suporte, irmãos, para que nós possamos nos arrepender. O Senhor nos deu todo o suporte para que nós possamos estar diante dEle. O Senhor nos deu toda a graça dEle e a misericórdia dEle para nós não termos vergonha de se achegar diante dEle. Então, em Hebreus capítulo 4, veja a partir do verso 14, irmãos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Por isso que o Senhor não vai dar um jeitinho para nós naquele grande dia, irmãos. Não vai ter jeitinho. Porque Ele nos deu todo o suporte. Ele veio a esse mundo, Ele passou tudo aquilo que nós passamos. Todos os medos, todas as angústias que nós passamos hoje, o Senhor passou e venceu. Ele foi o grande vencedor, sabe? E Ele está ali agora, pronto para estender a mão e dizer assim, ó, venha comigo, vamos passar junto, sabe? Ele só diz que você tome a sua cruz e siga-me, sabe? Ele só pede isso para nós, para que nós possamos nos colocar nesse jugo, juntamente com Ele, né? Então nós precisamos nos achegar diante do trono da graça confiadamente, que esse Senhor é precioso, Ele tem misericórdia, sabe? Ele vai usar de misericórdia, Ele é um Deus gracioso para com cada um de nós, sabe? Ele sabe os medos que nós passamos, Ele sabe as nossas angústias todos os dias, sabe? E Ele quer ter uma vida conosco, sabe? Nos alimentar, por isso que Ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, sabe? Nós só podemos viver uma vida diante do Senhor se Ele for esse alimento para nós. Que o Senhor realmente nos socorra, irmãos, e nos sonde o nosso coração. E eu chamo a atenção mais uma vez para cada um de nós hoje, o que Jesus Cristo é para nós, sabe? Isso precisa ser a nossa pergunta. Ele é o Filho de Deus? Se Ele for o Filho de Deus, irmãos, pode ter certeza, Ele precisa ser absoluto nas nossas vidas, né? E Ele nos dará todo o suporte para que então nós possamos viver essa vida diante dEle, né? E possamos dar um testemunho para esse mundo que a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence ao Senhor. Por isso que Ele diz, aquele que, se você ressuscitou, você deve buscar as coisas do alto, não as coisas aqui dessa terra, não as coisas, né? Nós precisamos usar esse mundo, mas esse mundo não pode nos usar. Nós não podemos amar esse mundo, nós precisamos amar ao Senhor. Porque aonde está o nosso coração, né? Aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se Cristo é o nosso tesouro, nosso coração está nele. Agora, se o nosso tesouro é esse mundo, é as coisas desse mundo, nosso coração estará nesse mundo, sabe? E aí nós podemos receber do Senhor aquela grande palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e socorra cada um de nós nesse tempo, nesses dias, para que a vida de Cristo possa ser manifestada a cada um de nós. Amém? Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pela revelação. Agora, Senhor, nós, pelo Teu Espírito, Senhor, encontra caminho nos nossos corações, remove as pedras do nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil, uma terra onde produza,
uma terra onde o Teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso socorre cada um de nós. Ó Espírito Santo, visita o nosso coração. O Senhor é um conquistador, por isso clamamos nesse momento, conquista o nosso coração, Senhor. Visita o nosso coração, transforma as nossas vidas, pois Tu és soberano sobre cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelo nosso reunir. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.